Atenção, galera do Sidcast, olha só. Quero convidar você para curtir o nosso último vídeo com a Larissa, hein? Larissa Sem Filtro. Foi muito bom. Você que não curtiu, vai lá no nosso canal, no Sidcast, olha os nossos cortes, assiste o vídeo na íntegra, curta, compartilhe, dá o seu like, vem com a gente no Sidcast, vem conosco nessa jornada, você faz parte dela. Eu trabalhava de vigilante numa ala psiquiátrica do hospital. Aí na parte da manhã eu lia a Bíblia, e depois na parte da tarde eu lia livros. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está nos assistindo, mas o importante é que você está aí, aqui conosco no Sidcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você que está do outro lado curtindo com a gente essa programação que é feita para você. Então seja bem-vindo e não se esqueça, já vou adiantando para você deixar aí o seu like. Dá o seu like pra gente aí, aquele joinha bacana. Vamos crescer esse canal, fazer com que isso chegue a mais pessoas. Tem muita informação, muito conteúdo bom, muito legal, muito bacana. Subscribe também, coloca aí a sua assinatura junto conosco. Receba o nosso conteúdo sempre para você no seu telefone celular, no seu iPad. Muito obrigado, participe conosco. É o Sidcast. E hoje, junto conosco, temos ele, o ícone da Igreja Brasileira da Multiplicação. Glória a Deus, hein? É tanto, não. Coisa boa. Carmo Oliveira, Carmo com K. É isso aí, ó. Carmo Oliveira conosco. Esta é a minha, ou melhor, a sua opinião, Carmo. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Levando as nossas ideias, né, os nossos pensamentos até as pessoas que vão ver, assistir esse vídeo, né? Sabe que esse nome Carmo, esse nome, esta é a minha opinião, foi bem assim, sugestivo, né? Porque conversando com você várias vezes, já viajamos juntos, já ficamos horas dentro de um carro, junto dentro de um caminhão. Verdade. Né? 32 horas entre ida e volta. Verdade. Né? Então, assim, tivemos muito o que conversar. Né? Eu aprendi muito com você, com certeza, foi muito bom. E eu aprendi muito com você. Foi uma escola ali, foi bem legal, né? Bem bacana mesmo. E trazer isso para dentro do Sidcast, para que as pessoas possam escutar um pouquinho de tudo aquilo que a gente conversou e como eu aprendi, eles possam aprender também. Eu acho que é muito importante, tem muito valor isso. Sim. Acho que você pode agregar muito na vida das pessoas. Preparado? Obrigado. Vamos lá. Vamos legal. Ver se eu estou preparado mesmo ou não. Não vai falar igual a Larissa? O tempo dirá. A Larissa Sem Filtro, nasci preparado. Nasci preparado. Bacana. Desculpa, eu tô com um pouco de tosse. Não, fica tranquilo, tá tudo certo. Carmo, vamos lá no começo, né? Carmo Oliveira é de onde do Brasil? Eu nasci na cidade de Altinópolis, interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto. Minha cidade está a 70 quilômetros de Ribeirão Preto. Ali eu morei até os meus 19 anos. Depois eu fui para Ribeirão Preto. Morei 30 anos lá. E de lá, aos 49 anos, eu saí de Ribeirão Preto e estou aqui nos Estados Unidos. Já há quanto tempo de América? 4 anos, tá novinho aqui. 4 anos, olha aí, que bacana, que legal. 4 anos. Agora conta pra gente, na sua trajetória cristã, como é que foi? Você nasceu num lar cristão ou não? Como é que foi o seu encontro com Jesus? A minha família, predominantemente, nós éramos católicos. Só que aquele católico que ia na missa, sei lá, uma vez no ano. Esporadicamente. Sabe? Mas não éramos católicos praticantes, mas professávamos a fé católica. Sim. E eu, com 16 para 17 anos, isso em 89. Em 1989, eu estava contando para o pastor Marcos, eu estava triste, sabe? Eu tinha uma tristeza de mim, uma angústia, algo assim. E eu orei um dia, sem saber que estava orando. Na hora de dormir, eu tinha o costume de todo dia, antes de dormir, a gente rezava. Um Pai Nosso e um Ave Maria. E naquele dia eu rezei meu Pai Nosso, minha Ave Maria, e comecei a conversar com Deus. Falei, Deus, eu ando triste, que tenho uma tristeza dentro de mim, eu não quero estar triste. Quero ser feliz. Quero ter alegria, eu quero ser feliz. Eu usei essas palavras. Deus, eu quero ser
feliz. E na mesma semana, isso foi terça, quarta-feira, um amigo meu que estava morando em Ribeirão Preto, chamado José Roberto, ele, católico, praticante, eles eram uma família católica bem praticante, o pai dele tocava na igreja, ele conheceu um rapaz chamado Amarildo de Freitas, que até mandar um abraço para ele. Conheceu o Amarildo começou a evangelizá-lo. Ok. E eu, José Roberto, descemos um dia na praça, porque lá, cidade pequena, é a praça. Fomos na sorveteria e nós sentamos e começamos a conversar. Começamos a conversar, a contar a história, e ele começou a falar de Jesus. Que ele tinha... O Amarildo? Não, o José Roberto. O Amarildo, eu nem conhecia o Amarildo. Ok. E começou a falar de Jesus. Então, o José Roberto, o Amarildo já tinha evangelizado o José Roberto, Sim. o José Roberto, seu amigo. Isso. Vocês na praça juntos, no sorvetinho, e ali Jesus apareceu na história. Exatamente. E ele começou a falar como que Jesus muda a vida, ele estava enxergando um Jesus diferente do que Jesus que ele aprendeu na Igreja Católica, e várias coisas. E eu falei, mas... Ele falou assim, você tem que entregar sua vida para Jesus. Você já entregou sua vida para Jesus? Eu falei, não, nem sabia que eu poderia. Nem sabia que eu devia fazer isso. E eu tava... Então, ele me ensinou, né? Ele falou assim, quando você for dormir hoje, você ajoelha e fala isso, isso e isso. Eu falei, tá bom. E aquele dia eu fiz. Uau. Eu ajoelhei, falei, Jesus, eu não sei, me ensinaram isso aqui. Eu falei sobre alegria. E lá o Zé Roberto falou que Jesus veio para nos dar alegria, nos dar felicidade. Que ainda era o evangelho, ainda tudo Jesus é maravilhoso, né? Não tinha nada, não se falava muito sobre as lutas que vem, que o próprio Jesus diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Exato. E eu entreguei minha vida para Jesus ali. E ele passou alguns versículos. Ele morava em Ribeirão Preto, ficava a semana inteira, e no final de semana ele vinha. Então eu lia aqueles versículos, no outro final de semana ele mandava outros versículos. Aqueles versículos estavam me evangelizando. Você entendeu? Estava me evangelizando, mostrando quem era Jesus. Quem era eu a partir do momento que eu recebi Jesus. E aí eu comecei aí... Todos os meus amigos, no início era só eu e ele. Nós íamos juntos fazer vigília, só eu e ele. Uau. Ele começou a aprender a tocar violão, nós ia meia-noite, 1h. Lá na cidade tinha muitos cafezais, nós íamos pro meio do cafezal, debaixo de uma paineira. À meia-noite. Meia-noite, sem saber o que estava fazendo. Entendeu? Nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. Legal, que louco. E a gente ficava lá fazendo vigília. Ficava 1h, 1h30 lá, ia para casa. O que nós estávamos buscando? O batismo do Espírito Santo. Então, vamos lá. Era um local inapropriado, Sim. Vamos dizer assim, incerto. Com né? Duas pessoas aleatórias, mas que já amavam a Jesus. Estava aprendendo a amar, né? Estava aprendendo a conhecer Jesus. Sim, mas já sabiam o que estavam buscando. Sim. Que era o batismo com o Espírito Santo. Então já tinha um objetivo. Exatamente. Era uma vigília com objetivo. Exatamente. E vocês criaram um local, falaram, isso aqui vai ser o nosso local. Exatamente. Aí, o cunhado deles se converteu. Aí éramos 3. Já éramos 3. A irmã dele se converteu, que é a esposa do cunhado. O irmão dele se converteu, o Carlos Nilton. Também quero mandar um abraço pro Nilton aí. E ele, cara, aí os pais deles ficaram... Os pais deles já adultos, já eram pessoas que estavam firmadas na Igreja Católica. Então, para você converter pessoas assim, então levou um certo tempo. Mas nós estamos... Aí, quando era as nossas vigílias, às vezes nós íamos lá, era 4, 5. 6 às vezes, sabe? Uau. Então a coisa foi aumentando. Foi aumentando. E o Amarildo começou a fazer um trabalho. Todo sábado ele ia lá. Nós reuníamos e ele levava um estudo para nós. Convidávamos vizinhos, convidávamos pessoas, e aí o trabalho começou a crescer. Hoje é uma igreja lá. Olha. Hoje esse trabalho que começou através da minha vida e a vida do Zé Roberto, vai do Zé Roberto. Embaixo de um cafezal. Hoje é uma igreja grande lá. O pastor lá é o pastor Luizinho. Eles estão lá. Hoje, pastoreando aquela igreja, hoje é uma igreja grande, uma igreja firmada, uma igreja bem conceituada na cidade, sabe? Antes da gente dar sequência, eu quero te fazer uma pergunta. Já falando essa é a minha opinião, era mais fácil evangelizar antes do que agora? Você vê a forma que você foi evangelizado. Olha como é que foi. Eles chegaram para você e falaram, você vai fazer isso, 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 você fez, e você começou a ser evangelizado por ali. Então, só que é o seguinte, eu era um jovem com sede.
eu não sabia o que eu queria alguma coisa que preenchesse tinha uma aquele vazio. tristeza que precisava ser sanada. Tinha uma tristeza, eu tinha um vazio Uhum. que precisava que a peça que é Deus, que é Jesus, que sana toda a tristeza de qualquer pessoa, toda a angústia de qualquer ser humano, precisava que ela fosse colocada ali. Então eu não fui ganho, não sou aquela pessoa que parou na rua, entregou um panfleto e falou, não. Eu tinha uma sede, eu tinha um querer, eu queria. Mas você não acha que hoje as pessoas também querem, só não estão conseguindo discernir isso? Porque o vazio continua. Não, o vazio é o mesmo. E só pode ser preenchido pelo mesmo de Adão, depois da queda. A hoje, o vazio é o mesmo. É a mesma coisa. O vazio é o mesmo. Só que a interpretação do vazio hoje tem sido diferente, É que hoje tem muitas coisas... É aí que eu queria chegar. Se coloca, as pessoas tentam colocar no lugar antes de Jesus. Exatamente. Por isso coloca dinheiro, sucesso. Por isso a minha pergunta, se era mais fácil evangelizar antes do que agora. Sim. Você acredita que sim? Antes sim. Não era. Se nós colocarmos assim... Você tinha quantos anos na época? 16 para 17. Acho que eu tinha acabado de completar 17 anos. Então isso há quantos anos atrás? Vamos descobrir dado do karma agora. Segura aí, viu? É simples, foi 89. Foi em 89 89, fevereiro, janeiro de 89. Gente, nem faz tanto tempo. Você é novo, hein? Sou muito novo. Um garotão aí, ó. Gente, 89. Nós estamos em 2025. Claro que já tem bastante anos e tudo, né? Não tanto assim, mas eu sou nascido em 1973. Eu sou de 71. Pois é, então 2 aninhos de diferença. Então a gente vê aí que realmente a forma com que se evangelizava antes e a forma com que se evangeliza, a forma de conseguir ganhar alguém para Jesus antes e conseguir ganhar hoje, devido a tudo isso que você falou. Esse é o negócio. A forma que se ganhava antes, que buscava ganhar antes e que se busca ganhar hoje. Porque hoje não se faz evangelismo como fazia antes. É verdade. Porque antes, vigílias. Cara, aí, ó, deixa eu só... Eu com 19 anos eu fui morar em Ribeirão Preto. Fazer parte da igreja, que era o Amarildo, que na época chamava Igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Que depois ela se uniu, em 93, ela se juntou com uma igreja chamada El Shaddai. Então a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja El Shaddai, se tornou uma só. E se tornou Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Essa igreja gigante, enorme na cidade. Hoje, imagina, tem mais de 7, 8 mil membros. Você entendeu? E eu fui fazer parte dessa igreja, ainda a igreja chamada Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tínhamos um grupo de teatro. E nós íamos evangelizar no carnaval. Eu, um grupo de teatro, nós fazíamos algumas cenas, sabe? Bíblicas. Que no caso seria a crucificação de Jesus, o pecado. Tinha 2 peças, tinha fardim e fardão. Então, era tudo em pantomima, sabe? Uma peça de pantomima, coloca um fundo e você faz gestos, sabe? E aí, nós íamos no meio do carnaval. E ganhamos várias pessoas no meio do carnaval. Uau. Porque depois que terminava, as pessoas, os evangelistas, os pastores iam no meio do povo falar de Jesus, pregar sobre Jesus. E várias pessoas foram ganhas ali. Você entendeu? Hoje você não vê fazer isso. Hoje. Falta. Muito, né? Falta muito. Você aproveitar um evento onde já tem muitas pessoas e para conversar. É conversar, cara. Você tá entendendo? Porque às vezes você for com um panfleto e... Jesus... Não. Se você for num lugar, imagina, se você for para um lugar desse, eu vou fazer amizade. Olha para as pessoas. Vê é lógico, o ideal seria uma moça evangelizar uma moça. E uma mulher, um homem. Isso. Viu, olhou, falou assim, aquela pessoa ali parece ter um semblante, assim, ela tá aqui, mas ela não tá curtindo. Você vê que ela tem pessoas. Não gostaria de estar. Sabe, ela achou que aquilo ia preencher o vazio, mas não preencheu. Deixa eu lá trocar uma ideia. Faz amizade. Como é que você tá? De repente, você lança Jesus. Sem a intenção, entendeu? Sem a intenção. Porque hoje, as pessoas estão armadas contra a igreja. Tá, eu vou chegar nesse ponto. Vai, continua. Hoje as pessoas estão armadas contra a igreja. Você entendeu? E se você for levar Jesus, se você for levar igreja, um panfleto, você vai ser
rejeitado. Rejeitado. Você Por que entendeu? as pessoas estão armadas contra a igreja hoje? Muitos escândalos, né? Agora eu vou falar a minha opinião. Essa é a... Essa é a minha opinião. A igreja hoje, de tempos, né, de 15 anos para cá, talvez até mais, ela não está cumprindo o papel de igreja. Ela não está cumprindo o papel pelo qual ela foi criada. Você entendeu? Existem muitos outros interesses. É lógico que não são todas as igrejas, não são todos os pastores, é lógico, não é claro, generalizado. claro que não. Uhum. Mas uma maçã podre no meio de 20 maçãs, com o tempo ela apodrece as outras. Leva É a verdade. fama. Você entendeu? Por causa de um, a má fama de um, todos, nós sabemos como que é. Oh, yeah. Infelizmente. Nós sabemos, no mundo corporativo a gente sabe que uma pessoa falando mal de você, do seu trabalho, Uhum. do seu serviço, você precisa de 20 pessoas falando bem de você para que possa reverter aquela uma pessoa. Exatamente. Você está entendendo? Imagina no mundo espiritual. Nós sabemos que tem um interesse, todo o interesse do mal por trás para que isso não cresça, para que a igreja não cresça, não evolua. E aí, pela igreja não estar fazendo o seu papel hoje, por causa que a igreja, os pastores não fazem os seus papéis hoje, as pessoas ficam um pé atrás. As pessoas falam. Porque você pode ver, pessoas, elas são feridas, as pessoas são feridas, machucadas. As pessoas são feridas, machucadas dentro de uma igreja. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Porque eu tenho uma expectativa, você tem outra, eu tenho uma expectativa sobre você, a respeito da minha vida, e você não conseguiu atingir. Olha que coisa louca. Eu espero que você atinja a minha expectativa. Que obrigação você tem? Nenhuma. Você tá entendendo? E aí, você me frustra e... Não, agora... Por quê? Eu sou o problema. Eu tenho que resolver o meu problema. Exatamente. Na verdade, até mesmo nos casamentos a gente vê isso. Exatamente. A esposa que ela espera que o marido atinja a expectativa dela ou vice-versa. Entendeu? Quando ela própria não consegue atingir a sua própria expectativa, ela não consegue ter a sua própria expectativa. Eu preciso fazer isso. Não, espera que venha de alguém para que aquilo complete ela e a faça feliz. Por isso que eu sempre digo, num casamento, seja você feliz. Antes de casar, seja feliz primeiro. Para que não espere a sua felicidade, não crie a expectativa da sua felicidade no seu parceiro. Porque ele pode te frustrar lá na frente. E vai frustrar. E vai frustrar, porque é ser humano. Vai frustrar. São dois seres humanos com pensamentos diferentes, vivendo embaixo do mesmo teto. Eu costumo brincar a respeito de casamento. Tem tudo para dar errado. Uhum. Casamento tem tudo para dar errado. Yeah. O casamento, ele não nasceu para dar certo. Entre aspas. Entre aspas. Por quê? São duas pessoas diferentes, culturas diferentes, criação diferente, com traumas diferentes, que vão morar junto. Uhum. Como assim? Como que isso pode dar certo? Aí entra o quê? A minha parte de compreender a minha esposa me compreender e a gente fazer dar certo. Então, no casamento, para dar certo, as duas partes têm que fazer, têm que querer dar certo. Querer fazer dar certo. Porque se não quiser dar, se uma das partes não quiser dar certo, é aquele antigo ditado, né? Quando um não quer, dois não briga. É assim. Então, vamos falar sobre casamento. Olha só, Carmo, falando de casamento, a gente vê isso que falamos de frustração de duas partes, quando você acabou de falar dessa forma. E a gente vê também as expectativas que se criam no segundo casamento. Porque nós vemos muitos, principalmente aqui na América, a gente vê muitas pessoas que vão para um segundo casamento, que estão num segundo relacionamento. Sim. Se permitiram ali uma segunda chance, porque o primeiro não deu certo por algum motivo. Nós estamos aqui para julgar qual foi o motivo ou deixou de ser. Não estamos para isso, né? Não. Mais. Deus não nos colocou como juiz de nada, a Bíblia fala sobre tudo isso, né? Mas as pessoas criam muita expectativa no próximo, porque num segundo casamento, dois lados já vêm feridos, com feridas, com bagagem, às vezes com filhos, né? Então tem tudo aqui. Aí realmente é algo que nasceu para dar errado, na maioria, como você acabou de falar, né? Então, assim, para dar certo, realmente tem que ter toda aquela compreensão entre os dois lados, um abrir mão
às vezes, de si próprio, para poder fazer o outro feliz. Mas lembrando que se ele fizer isso constantemente, ele passa a viver uma vida frustrada e infeliz, porque abrir mão de si próprio é um negócio difícil, É complicado. não é mesmo? Mas eu imagino, eu tenho uma teoria, que se a filha for preparada para um casamento, se um filho for preparado para o casamento, o pai ensinar para o filho o que é ser um homem, qual que é o papel do marido? Uhum. Se ele buscar desde criança, ó, o homem faz isso, o marido faz isso, o marido é o mantenedor. Marido, ele é o sacerdote da casa. E a mãe para a filha, o seu marido, ele é o sacerdote da tua casa. Ou seja, Você tem que ser submissa a falar a ele. mesma língua. Você tá entendendo? Uhum. Então, tipo assim, é uma preparação. Tô achando. E quando houver as divergências ali dentro, eles tiverem pessoas que às vezes não vai ser o pai e a mãe, não pode ser o pai e a mãe, porque senão pode. Não, que a minha filha, que não pode. Mas tem que ter o quê? Um porto seguro. Tem que ter alguém, um pastor, uma pastora, um líder, alguém que eles admiram, que pode chegar para eles e falar: ó, nosso casamento tá assim, o que nós fazemos? Você entendeu? Então, tudo isso ajuda. Só que hoje as pessoas viu a pessoa. Eu casei, tô casado, eu conheci a fulano, 2 meses nós casamos. Como? Como aconteceu isso? Você tá entendendo? Às vezes dá certo. Mas a probabilidade de dar errado é muito grande. É maior. Bem maior. Né? E essas pessoas, às vezes, elas ficam sozinhas, isoladas. Uhum. E quando você está sozinho, isolado, como que faz? Se você não tem um suporte, alguém que possa te ensinar, alguém que possa falar, quando acontecer isso, cara, é assim que você age. O meu casamento, ele deu ruim. No começo, ele deu ruim. Só que, como eu te falei, essa igreja, a Igreja Comunidade Cristã, ela tinha uma estrutura maravilhosa sobre casamento. Sobre casamento. E eu e minha esposa estávamos inseridos nessa estrutura. E nós fomos muito ajudados. Muito, muito demais. Você entendeu? Por isso nós chegamos até aqui. Por causa dessa ajuda, por causa dessa estrutura. De pessoas que gastaram tempo conosco. Eu tenho um amigo meu, Durval, esse cara para mim foi fundamental. Ele é um cara assim fora de série. Um cara sábio, sabe? Um cara muito usado, um cara sábio. Quantas vezes ele conversou comigo, com a minha esposa, contava histórias do casamento dele, aí você vai aprendendo. Você vai aprendendo. O pastor Amarildo também, o Amarildo, esse que ia lá em Altinópolis, que começou a obra lá, ele se tornou pastor, hoje ele mora em Ibituba. Ibituba, Santa Catarina? Litoral de Santa Catarina. Terra do presbítero Marcos. Isso, terra do presbítero Marcos. Ele mora lá e ele era pastor da rede de casais. Ele é a esposa dele, pastor Patrícia. Homens... Para falar sobre casamento, sobre casais, eles são demais, cara, demais. Ele é um cara fenomenal. Eu acho que viver o casamento nos traz maturidade. Sim. Passar por lutas no casamento e sobreviver às lutas nos traz uma bagagem muito grande para poder ajudar outros casais. Então, o ministério de casais dentro da igreja, ele é assim fundamental. Os casamentos hoje, cara, não sei como você vê isso, mas eu tenho visto sofrer muitos ataques. Eu tenho visto muitas pessoas, muitos casamentos sendo dissolvidos, casamentos de anos, as pessoas estarem se separando, cada um andando por um caminho e insatisfeitos um com o outro e não estão se dando a oportunidade de consertar aquilo. Cara, mas tipo, é um negócio assim, igual a palavra acidente. A palavra acidente é uma palavra meio perigosa. Porque o cara bebeu. Ficou 3 horas no boteco bebendo. Ele já tá alto. Ele sai dirigindo. Lá na frente ele cochila e bate o carro. Foi acidente? Não. Tanto que se você olhar na lei, ele é julgado por um homicídio, matou alguém, um homicídio doloso. Não, tudo bem, mas popularmente as pessoas falam, aconteceu um acidente ali.
O senhor provocou acidente. Provocou acidente. Cara, isso não é acidente. Acidente é algo inesperado, algo que não tem culpa. Mas eu entendi o que você quis dizer. Então, quando você fala no casamento, não sei, esqueci a palavra que você usou e agora, foi causado. Você entendeu? Tipo assim, o cara... São feridas que já vêm acontecendo de muito tempo. Não tem diálogo no casamento. Exato. Não tem diálogo não no tem casamento. entendimento. Não tem entendimento. Por exemplo, tem maridos que ele não sabe, tem esposas que não sabem quanto o marido ganha e vice-versa. Eles não conseguem nem compartilhar uma conta bancária. Como é que vão Tem compartilhar 2 uma dinheiros vida? dentro da casa. Como funciona? Não tem como. Ter 2 dinheiro. Não tem como. Bom, você pode até ter, mas você vai ter 2 pessoas frustradas. Porque uma vai ficar com vergonha de perguntar para Marido outra. que pede dinheiro emprestado pra mulher, mulher que pede dinheiro emprestado pro marido, e se não paga, você não tá me devendo. Já pensou? Como assim? Meu Deus. Não é uma só carne? Uma só carne? Uma só carne. E o engraçado dessa palavra é que é o seguinte, né? A mulher, o homem não, porque o homem só empresta semente. Uhum. Mas a mulher, ela gera o filho. Yeah. Ela gera. Ela gera a semente. O sangue, ali é trocado o sangue. Mas uma só carne com ela é o marido, não é o filho, não é a filha. Exatamente. O marido não é uma só carne com ela. Uma só carne com ela é o marido. Yeah. Porque o filho, amanhã ele vai conhecer uma moça, a filha vai conhecer um rapaz, vão se casar e vão ser felizes para sempre. E vai ficar quem? Ela e o marido. Uma só carne. Uhum. Filhos nós geramos eles para Deus. Sim. Né? Para serem tocados por Deus. Mas para viverem a vida deles com Deus. Sim. E não vai ser junto do pai e da mãe. Exatamente. Vai chegar a idade deles que eles vão casar e vão seguir seus caminhos. Né? Exatamente. E como eu sempre digo para minha esposa, no final somos só nós dois, eu falo para ela. Exatamente. Somos só nós dois. Né? Exatamente. Não tem como ser mais alguém. Os americanos, cara, eu fui fazer um trabalho na casa de uma senhora americana. Ela estava reclamando porque ela tinha um filho de 17 anos em casa. Ela falou: eu não vejo a hora que ele vá estudar, que ele vá embora. Porque aqui os americanos, os filhos vão para a universidade, vão pro college? College. Uhum. Pro college, e os pais ficam sozinhos. E ela era sozinha, ela já era viúva. Ou separada, não sei que ela não tinha marido. Ela queria ficar só. Ela queria ficar sozinha. Então a cultura americana é assim: o filho com 17, 18 anos no máximo, tchau. E ele não volta para casa. Yep. Naturalmente, não volta para casa. Ele vai ter a vida dele, lá ele conhece alguém, casa e vai construir a família dele. Uhum. Você entendeu? E nós, não sei se é por causa da nossa cultura, né, brasileira, o sangue quente, aquela coisa de... Não, a gente quer ter os filhos debaixo das nossas asas, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro, quer tá dominando. Não, cara. Não é assim. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Para quando crescer não se desvie dele. Está em Provérbios. Você tá entendendo? E se desviar, ela sabe o caminho. Yeah. Sabe o caminho de volta. Ela sabe o caminho. Uhum. Você entendeu? Exatamente. E é tipo assim, e hoje tem umas pessoas que as pessoas dizem aí que nós estamos vivendo os últimos tempos, que Jesus está voltando. Já vi pessoas falar, não demora mais 10 anos, Jesus volta. Eu, particularmente, tenho uma opinião diferente. Eu, particularmente. É lógico que Jesus tem a igreja dele. Que foi que Jesus Cristo falou? Eu edificarei a minha igreja. A igreja dele não tem placa, não tem rótulo. Eu edificarei a minha igreja. E um dos sinais, quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, quando será o fim? Porque Jesus está falando que ia haver guerra, rumor de guerra, terremoto, fome, várias coisas ruins. E aí veio, ele falou, não. Quando esse evangelho do reino, não é o evangelho da salvação, não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho da cura. Quando este evangelho do reino for pregado a toda criatura. Do reino. Do reino. Não está um pouquinho longe. Quando Jesus ele fala isso, Paulo fala, eu acho que foi para os Filipenses, Colossenses, não me lembro agora, que eles estão vivendo como se Jesus fosse voltar amanhã. Que ele chega e exorta. Ele exorta aquele povo, que eles estão vivendo assim, já tinha abandonado, tipo assim, não vamos trabalhar mais, vamos agora tá viver. certo. E Jesus voltando amanhã.
Estamos falando quantos anos aí? Quantos anos já se passaram? Exatamente. Então hoje a gente vê pessoas que fazem isso nos dias de hoje. Né? Pessoas que falam assim, não, eu não vou deixar meu filho ir para o college porque Jesus está voltando amanhã, então eu não vou deixar meu filho, enfim, fazer. Eu não vou fazer algumas coisas também, eu não vou pensar em programar uma aposentadoria para o meu futuro porque Jesus está voltando e daqui a pouco, nessa geração ainda, isso vai acontecer. Nós não sabemos. A palavra de Deus é bem clara. Nem o filho sabe o dia da volta dele, Nem somente o pai. Somente o pai. A palavra de Deus nos fala isso, nos informa isso, nos ensina isso. E não vai ser avisado por você, amanhã, viu, gente? Amanhã, vocês preparem. Não vai chegar nem um e-mail, nem um text message, nem um direct no grupo, nada. Porque a Bíblia fala, né, que Jesus Cristo fala que ele vai vir como um ladrão. Exato. E se você soubesse o dia que ia vir um ladrão na tua casa, você não colocaria tranca nas portas? Trava tudo, Trava, não sairia alarme, de casa, alarme, chamava a polícia, fica aqui na frente. E o ladrão vai vir. Não, então... É inesperado. É inesperado. Exatamente. É inesperado. E falando ainda de casamento, eu quero falar também de filhos. Agora vamos falar sobre filhos. Criação de filhos, cara. Você é pai, eu sou pai, você é avô, eu sou avô, né? Então vamos falar de criação de filhos. A gente vê os filhos hoje sendo criados de uma forma assim tão, não vou dizer errônea ou errada, mas eu vou dizer que nós tivemos uma infância diferente porque os tempos também eram diferentes. Né? A gente andava de carrinho de rolemã e soltava pipa. Jogava bolinha de gude no campinho de terra. Correto. Não era assim? E era gostoso, né? Demais. Melhor geração a nossa. Sempre digo isso também. Melhor geração a nossa. Agora, se perguntarmos por nossos filhos, vão falar, não, a melhor geração foi a nossa. Eles vão falar isso, que é a geração do videogame, do tablet, do telefone celular, e nós não vivemos isso no passado. Mas eu vejo que lá no começo da nossa conversa hoje, quando falávamos de evangelização, que era muito mais fácil evangelizar antes do que agora, você acha que toda essa tecnologia tem tornado mais difícil para as nossas crianças de hoje em dia entenderem mais de Jesus? Sim, porque eles não querem ouvir sobre Jesus, que as tecnologias elas têm tirado. Continua. Vou falar sobre algo aqui. Essa é o quê? Essa é a minha opinião, viu, gente? E a minha opinião é só a minha opinião. Você pode ter a sua opinião, você pode crer diferente, tá tudo certo, não somos inimigos. Seguinte, a Bíblia fala sobre o anticristo. Ok. A Bíblia fala sobre o anticristo. Anticristo. Correto? Todo mundo crê que é alguém, que é uma pessoa. Eu, particularmente, creio que ele pode até vir a ser, no final, alguém, uma pessoa, mas ele é um sistema. Porque lá em Romanos, Romanos diz assim, que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Acho que é Romanos 8, 29. Jesus é o primogênito Você já leu a Bíblia quantas vezes? A Bíblia inteira eu já li 2 vezes. O Novo Testamento eu li umas 10 vezes, mais ou menos. Amém. Umas 10 vezes, mais ou menos. Então diz assim, que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Então, Paulo fala muito sobre o filho maduro, fala sobre o varão perfeito, fala sobre o Cristo. Todos eles estão falando de uma só pessoa. De uma só espécie de pessoa, vamos dizer assim. Você tá entendendo? A Bíblia fala que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos verdadeiros filhos. Você entendeu? Então, esses filhos são os Cristos de hoje, vamos dizer assim. Vários, com poderes igual Jesus tinha. Vocês farão as obras que eu faço e obras ainda maiores farão. Correto? Para eu fazer as obras que ele faz e fazer as obras maiores do que ele fez, eu tenho que ser igual a ele. Correto? Ok. Aí entra muita coisa, gente, que eu tô falando aqui, muita coisa, lógico que, mas você quer comparar a nós, que Jesus morreu na cruz. Não, não é nada disso, é uma conversa mais longa.
Mas só quero só para tirar uma base do que eu estou te falando. E o sistema de hoje impede que nós nos tornemos o Cristo. Porque para eu me tornar o Cristo, eu preciso do quê? Tempo com Deus. Tempo de leitura, tempo de buscar. Tempo de oração, um jejum. Antigamente as pessoas... Eu conheci um pastor que ele fazia jejum de 30 dias. Só água. Yeah. E aí? Hoje vocês falam em jejum na igreja e falam, eu acho que eu vou tirar a Coca-Cola. Acho que vou tirar o café. Eu gosto de carne, tirar a carne. Cara, jejum. Jejum. Você entendeu? Então tudo hoje, o sistema hoje é feito para tirar você. Para que você não torne esse Cristo. Para que você não se torne esse filho maduro. Para que você não se torne esse verdadeiro filho que a criação está aguardando com grande expectativa. Ou seja, o sistema que é criado pelo homem, ok? Porque, na verdade, tudo isso são ideias que veio pelo porquê. Vamos lá, vamos ver se eu consegui absorver a sua ideia. Acredito que sim. E quero poder passar isso para o nosso telespectador, o pessoal que está curtindo a gente aí. Nós queremos tornar tudo mais fácil. E queremos achar subterfúgios para que não possamos, por exemplo, o jejum. Você tocou no ponto do jejum, vamos lá. Aí foi-se criado pelo homem a seguinte coisa. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar aquilo que mais eu gosto. Vamos falar da carne, por exemplo. Ou vamos falar do café, por exemplo. Né? Então eu vou fazer um jejum de café. Ou eu vou fazer um jejum de carne. Ou eu vou fazer um jejum de rede social. Vamos fazer um... Cara, realmente, agora essa é a minha opinião. Vamos pegar seu jargão aí. Todos nós temos a nossa opinião. Né? Particularmente não concordo com isso, porque eu acho que o jejum realmente ele tem que ser, você tem que se abster de tudo, entendeu? Se você quer ficar só com água, ok. Agora, o jejum de 40 dias como Jesus Cristo fez, se queremos ser igual a ele, e ter poder como ele teve para fazer coisas como ele fez na Terra, ou ainda maiores do que ele, o mínimo que nós podemos fazer é o que ele fez. Você acha que você vindo na igreja, domingo e quinta-feira, você vai se tornar o Cristo? Que jeito? Não tem como. Hã? Impossível. Como você vai se tornar Cristo? Impossível. Como você vai se tornar filho maduro? Como você vai se tornar o verdadeiro filho? Se não for uma busca diária com ele. Você lê junto com o pastor a Bíblia, que em casa você não lê, você não estuda, você não busca. Exatamente. E se você parar para analisar hoje, igual você falou, eu li a Bíblia 2 vezes, o Velho Testamento 10 vezes. Se você perguntar para a maioria das pessoas hoje, qual a última vez que você leu a Bíblia? A pessoa, domingo na igreja, quando eu estive lá, o pastor leu, eu abri junto com ele e tal. E passou a semana e talvez num estudo bíblico na terça-feira, numa célula. Segunda-feira, na maioria das vezes, nem lembra do que foi pregado, né? Aí entra a célula na terça-feira que ajuda a pessoa a relembrar aquilo que ela nem deveria ter esquecido. Exatamente. Né? Então, assim, manter-se nessa fidelidade com Deus, manter-se nessa pegada dessa fidelidade de realmente buscar ali intimamente Deus, a gente não vê as pessoas fazendo hoje mais. E eu falo isso de mim, falo de todo mundo. A gente fica 2 horas nisso aqui, ó. Ou mais. Ou mais. Ou mais. Se você 2 parar horas. para analisar, tem um aplicativo aqui no próprio telefone celular. Que fala quantas horas de tela você tem. Quanto tempo você ficou em cada rede social que você tem, no telefone, no text message, enfim. E lendo a Bíblia. Se você tiver a Bíblia, também vai falar. Vai falar. Quanto tempo você ficou lá. E você não e ninguém consegue ficar aqui, ó, 20 minutos lendo a Bíblia. Eu vi, desculpa. Vai, pode falar. Eu vi um pedacinho de um vídeo de uma pastora, até ela é bem famosa, desculpa, esqueci o nome dela, ela falando sobre as pessoas que não conseguem ficar com Jesus em oração 20 minutos, 15 minutos. E como que ela vai ficar no céu? Como que vai ficar numa eternidade com Jesus no céu? Às vezes, tipo assim, quando você fala, palavras vão embora. Mas você parar para pensar, cara, a pessoa não consegue entrar no quarto, fechar a porta atrás de si e ficar 10 minutos na presença de Deus, falando com Ele, buscando a presença dEle. Como que vai ficar uma eternidade? Explica para mim.
Além disso, é que eu já vi várias pessoas falando, dizendo assim, cara, eu não consigo dormir, mas quando eu começo a ler a Bíblia, eu durmo. É o sonífero. Eu sou sonífero dessa É década. a Bíblia sonífero. Como é que pode, cara? desse jeito. A pessoa não consegue ler, mas ela não consegue. Não Dormir. tem sono. Não tem sono at all. Uhum. Ela fica na televisão, passa a noite vendo séries. Uhum. Mas na hora que ela vai começar a ler, ela tem É 5 sono minutos. e dorme 5 minutinhos. Tá tudo certo. É assim. E ainda fala que fez a coisa certa. Cara, eu fui ler a Bíblia e dormi. Tá tudo certo. Então quer dizer assim, bacana que você pelo menos teve a intenção de ler, mas não era para ter dormido, né? Era para ter continuado lendo muitas vezes. É por isso que eu falo que a vinda de Jesus, ela vai se tardar um pouquinho mais. E vai surpreender muita gente. Vai. É lógico que eu tô te falando, igual a Jesus Cristo falou que ele vai edificar a igreja dele. Uhum. A igreja dele não tem nada a ver com isso que a gente vê aqui. No mundo hoje de igreja. Também não estou generalizando. Uhum. Entendeu? Mas não tem nada a ver com isso. Eu edificarei minha igreja. E eu tava... E a gente sempre lê, né? Edificar. O que é edificar? Fazer com que eu acredite mais naquilo que eu estou... Fazer que aquilo com que eu estou lendo edifique a minha vida. O que Me é traga edificação? conhecimento. O que é edificação? Conhecimento. Edificação é fazer. Fazer. Um edifício. Aquela edificação. Fulano está edificando uma casa. Fazendo o quê? O que é edificar uma casa? Construir. Então Jesus Cristo falou, eu vou construir a minha igreja. Olha como que... Eu vou construir. Edificar é construir, é fazer. Eu vou construir a minha igreja. Eu vou fazer a minha igreja. Vocês podem brincar de igreja aí, podem fazer o que vocês quiserem, mas eu vou construir a minha igreja. E no momento certo, esses verdadeiros filhos, esse homem maduro que Paulo fala, esses caras vão surgir. E aí vai ser o... Como diz o pega pra capar. Você tá entendendo? Porque, lembra quando Jesus Cristo falou, pessoas chegaram para Jesus, aí em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós pregamos, as pessoas se converterem. Não te conheço. Quem que é você? Apartai-vos de mim. Não te conheço. Apartai-vos de mim. Eu não te conheço. E aí, meu querido, então, as pessoas, elas têm que entender o seguinte. Nós temos que deixar isso aqui. E nos apegar mais aqui, ó. Nos apegar mais a Deus. Porque hoje todo mundo tem uma fórmula para conseguir alguma coisa de Deus. Conseguir um milagre de Deus. Só que as pessoas esquecem que já deu tudo. Yep. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele falou, Pai, está consumado. Tá tudo certo. Está tudo certo. E se você começar a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, tá tudo ali. Se você quer conseguir alguma coisa de Deus, Mateus 6. Buscai, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. É um acréscimo. É um acréscimo. Mas primeiro é buscar o reino. O que é buscar o reino? Nos capítulos anteriores, ele está explicando. Nos capítulos anteriores, ele está falando o que uma pessoa do reino faz. Como que uma pessoa, um cidadão do reino age. Se te bater na tua face, oferece a outra. Se te processarem para levar a tua túnica, oferece para ele também a capa. Se te forçar a andar uma milha, anda duas. Você está entendendo? Uhum. Isso é buscar o reino. Ser como Jesus foi. Jesus foi xingado, foi humilhado. Você acha que Jesus não tinha poder? Quando os religiosos chegaram, Jesus não tinha poder para fulminar aquele povo? Lembra quando Pedro cortou a orelha de Malcolm e ele falou, se eu quisesse, eu clamaria meu pai, ele mandaria 2 legiões aqui. Quem era Jesus? Se eu quisesse. Você entendeu? E aí,
As pessoas hoje... Ah, não, ó, eu tô precisando... Vamos voltar no negócio do jejum. Uhum. As pessoas, elas... Porque o jejum não muda Deus. O jejum não transforma Deus. Não. Deus é imutável. Jesus muda nós. Eu quero um celular, quero um celular, vou fazer um jejum, Deus vai me dar. Não. Se ele te falou não, é não. Eu costumo brincar, né? Que Deus tem 3 respostas para nós. Sim, não, espera um pouco. Sim, não, espera um pouco. Yep. E aí, as pessoas fazem jejum querendo... O jejum me transforma. Yep. O jejum muda a mim. Exatamente. O jejum, ele muda a mim. Porque às vezes é até coerente o que eu estou pedindo. O que eu estou querendo de Deus. Só que não estou preparado. Eu não tenho estrutura emocional, espiritual, para eu poder receber aquilo. E o jejum... É onde entra o espera um pouco. Exatamente. E o jejum vai me preparar espiritual, emocionalmente, para eu entender o que eu quero, o que eu estou buscando e o que eu vou fazer com aquilo. O jejum é tão fundamental até para a gente dizer não ao pecado. Principalmente. Quando você consegue dizer não para a sua alimentação, para tudo que você criou aquela capacidade de dizer não para aquilo que é a sua base de sustentação, você consegue dizer não para qualquer coisa. O crente tem que pegar... Nós, estou colocando eu também, não estou colocando eu acima de ninguém aqui. Nós precisamos pegar a nossa carnalidade, a nossa humanidade e colocá-la de volta dentro da caixinha. Ela saiu da caixinha e está aí reinando. A nossa carnalidade está reinando. Nós precisamos fazer ela voltar para a caixinha. Fazer ela voltar para o lugar dela. Porque se a minha carne está em excesso, a minha carnalidade está em excesso, o meu espiritual está lá embaixo. Yep. Quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu busco Deus, o meu espírito se levanta. E a minha carne, volta para o lugar dela. Yep. Tem uma história que é muito contada por aí, que diz que um índio se converteu, e aí foram perguntar para ele como é que está a vida espiritual dele. Ele falou assim, dentro de mim existe 2 lobos. Um lobo branco e um lobo marrom. Quando eu alimento o lobo branco, ele sobressai o lobo marrom. E o lobo branco vence. Quando eu alimento mais o lobo marrom, esse sobressai sobre o branco. Sobressai sobre o branco. Uhum. E o lobo marrom vence. Então, gente, isso está falando sobre o quê? O que Paulo falou? Paulo fala para nós submetermos a nossa carne, subjugar a nossa carne. Entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um jejum, é uma oração. A pessoa fica assim, eu estou querendo fazer algo para Deus, mas não sei se é da vontade de Deus. Cara, se é para Deus, pode fazer. Tranquilo. Se é para Deus, se é para a honra e glória de Jesus, pode fazer. Pode fazer. Não fique com medo, não. Agora, se é para a tua honra e para a tua glória, exatamente, aí vai orar. Vai orar. Se é para honra própria e glória própria. Você entendeu? Então, hoje nós vivemos nesse tempo. Isso aqui, ferramenta do anticristo. Porque se eu não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para orar, para jejuar, para buscar Deus, e eu gasto meu tempo aqui, o sistema está vencendo. Uhum. O sistema anticristo está vencendo. E tudo hoje existe para nos tirar da presença de Deus. Tudo. Tudo corrobora para isso. Tudo. No passado, algumas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, que eu me lembro, a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã, a Deus e Amor, eles eram contra a televisão. Uhum. Você lembra? Era pecado. Lembro. Cara, eles não estavam errados, tá? Não. Eles não estavam tão errados assim. A narrativa talvez tivesse errado, mas o propósito estava certo. Estava certo. Você vê por hoje. Você entendeu? Yeah. Porque hoje, cara, as pessoas... É que eu estava falando, hein, vamos ser maçante aqui. As pessoas não têm tempo mais para Deus. Uhum. Elas não têm tempo para Deus. Amém. Muito bom esse assunto, com certeza. Amém. E já que estamos falando de tecnologia, agora eu quero falar sobre redes sociais. Carmo Oliveira, eu quero falar com você agora sobre redes sociais.
o que tem sido as redes sociais na vida do cristão? Você acredita que tem sido uma ferramenta boa ou ruim? Já que nós falamos antes do anticristo, falamos antes das ferramentas que ele tem usando, do sistema que tem sido criado para que essas ferramentas venham nos afastar dos caminhos de Deus, ou do tempo com Deus, automaticamente dos caminhos também. Qual é a sua opinião sobre redes sociais? Você perguntou se nós estamos usando para o bem ou para o mal, se elas estão sendo... Se elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal, nós sabemos que sim, né? Sim. Mas você acha que na vida do cristão ela está funcionando mais para o bem ou mais para o mal? É difícil julgar, é difícil falar sobre isso, mas assim, bem pareio, tá? Mas ela tem sido usado mais para o mal, infelizmente. Tem muitas pessoas com muitas intenções, igual eu te falei antes, não estou generalizando, não vamos generalizar, você entendeu? Mas ela poderia ser muito mais bem usada, poderia ser muito mais bem empregada em prol do reino, em prol da divulgação do reino. Não da defamação do reino. Né? E não da defamação do reino, exatamente. Porque hoje o que eu tenho visto, não sei se você tem visto também, mas eu vi uma frase uma vez de um pastor, muito... Eu não queria que fosse uma frase sábia, mas foi muito sábia. E ele dizia o seguinte: não existe exército que mata mais os próprios soldados do que o exército cristão. E realmente, é um exército que mata os próprios soldados. Os aliados. Destrói os próprios aliados. Tira inimigo contra tira inimigo. Exatamente. E a gente tem visto isso hoje nas redes sociais. Parece que tem pessoas que estão dentro das redes sociais, que são cristãos, pastores até, e esperam por uma falha de qualquer outro pastor ou qualquer outro cristão para tentar denegrir e destruir a imagem dele. E em cima daquilo ele consegue ganhar visibilidade. Visualizações, visibilidade, likes, views. E isso gera, não estou falando que seja esse o caso, mas gera uma monetariedade. Traz dinheiro para a pessoa. Existem páginas de fofoca. Gospel. Agora, vamos voltar. Meu Deus. Vamos voltar lá buscar em primeiro lugar o reino. Vamos voltar lá no manual que Jesus Cristo deu. Capítulo 3, capítulo 4, até o capítulo 7, é o manual do reino. É o manual do reino. Será que isso está dentro... Eu querer o mal de um pastor, de um líder de louvor, de um cantor gospel, de sei lá. Ou que seja até de um ímpio, de um ser humano. E aí? Aonde me cabe defamar a vida de um ser humano por um erro que ele cometeu, para que todos expor isso para todas as pessoas e dizer, não, eu tenho que expor porque eu tenho que falar, porque eu tenho, só aparece o eu, não aparece Jesus. O que Jesus faria nesse lugar? O que Jesus está ganhando com isso? Pois é. O que Deus está ganhando com aquilo? Será que Jesus ganha visualizações com isso? Qual que é o manual disso aí? Como que Jesus Cristo explicou? Que Jesus Cristo explica na Bíblia como fazer nesses casos. No caso de alguém cometer um pecado. Tá lá o manual. Tá lá o manual, só seguir. Vai você e ele, exatamente, conversa com ele. Primeiramente. Se ele se arrepender, ganhou teu irmão. Exatamente. Morreu ali, acabou. Ali, tá tudo certo. Orou, pediu perdão, foi até a pessoa, pediu perdão, tá tudo zerado. Glória a Deus. Se ele não te ouvir, chame uma ou duas testemunhas, vão e conversa com ele. Se ele te ouvir vocês, aí, não, verdade, você tem razão, beleza. Ótimo, acabou ali, morreu. Agora, se ele não te ouvir, aí você vai lá e exclui. Paulo fala, né? Vai lá e exclui ele da congregação. E se excluir da congregação, não precisa ficar falando para todo mundo também, não. Que isso é vexatório para a congregação. Com certeza. É vexatório para a placa de igreja. Se ele está fazendo aquilo, é porque não foi discipulado. Ou seja, ele não foi treinado. É o exército lutando contra o próprio exército. Matando os próprios soldados. Você entendeu? E aí as pessoas ficam... O mais recente agora, né, que aconteceu, o caso aconteceu agora, é o pastor Paulo Júnior. Sim, eu vi. Até eu não sabia, acho que a igreja dele é de Franca. Eu não sei de onde é. Eu sei que é de São Paulo. É, de Franca, do lado da minha cidade ali. Uhum. E aí, cara, você abre o... Porque como
eu vejo pregações, vejo os cortes de entrevista de pastores, de Uhum. pessoas, né, no YouTube. Você abre agora, só corta pessoas falando. Eu te avisei, eu falei que não era pra... Cara, nós tínhamos que estar chorando. Yeah. Nós tínhamos que estar pranteando diante de Deus. Deus, perdoa aquele irmão. Restaura aquele irmão. Não deixa que ele se perca, não deixa que isso... Porque emocionalmente, você sabe o que acontece na vida de um... Quando ele está sendo exposto nacionalmente. Nacionalmente. Hoje. E internacionalmente. Nós estamos Mundialmente, na América, né? Mundialmente. Você está entendendo? Yeah. E aí? O que acontece na vida desse homem se ele não tiver uma estrutura emocional? Leva até uns... Você está entendendo? Você está entendendo? Então, cara, e hoje é isso aí. Likes, visualização, monetização. O que eu vejo é que as pessoas hoje não medem esforços e nem o que elas vão fazer para alcançar o objetivo delas dentro da internet. Fazendo com que denigre-se a imagem de outra pessoa, não importando o emocional daquela pessoa. Exatamente. Porque, como você acabou de dizer, não se sabe qual é a estrutura emocional que aquela pessoa tem para poder receber aquelas pancadas. Sim. E as pancadas serão grandes, né? Porque quando se cria uma exposição de uma pessoa, se ela não tiver uma estrutura emocional para receber, meu Deus, é difícil dizer até o que vai acontecer. E hoje você vê pastores grandes da internet, Sim. pastores gigantes aí da internet, no Brasil, descendo a lei no cara. Pra quê? Pra quê? E a pergunta, eu vou refazer a pergunta que você fez. O que Jesus ganha com tudo isso? O que o reino ganha com isso? O reino tá vibrando, tá sendo ganhando com isso? Só perde. Infelizmente, é isso. O reino só perde. Mas é muito triste o que a gente vê, Carmo. Infelizmente. Muito triste realmente porque a gente vê pessoas chorando, pessoas... E aí aquela senhora que de repente estava naquela igreja, tentando levar o marido dela para a igreja, e o cara de repente estava até querendo ir. Foi uma ou duas vezes? Aí o cara vira e fala assim, tá vendo? O que eu vou fazer lá? Olha aí, ó. Olha o exemplo que a sua igreja está me dando. Você entendeu? Aonde Jesus tem ganhado com tudo isso? Onde o reino tem ganhado com tudo isso? E aí essas pessoas se justificam, sabe como? Então tem que varrer tudo para debaixo do pano? Cara, e tem que existir pessoas preparadas que conheçam isso. Uhum. Eu sou da seguinte opinião. Eu não posso ser pastor sozinho. Um pastor tem que ter pastor. Exatamente. Um pastor tem que ter pastor. Ele tem que ter um líder. Você tá entendendo? Tem que ter alguém. Por quê? Porque senão ele vai só receber aqui e depois aquilo vai fazer até mal para ele. Que são confissões, são lutas. E ele tem que jogar isso para fora para alguém. Falava você que na entrevista com o pastor Marcos, nosso primeiro podcast, foi justamente sobre isso também. Uhum. Os pastores recebem muita carga. Sim. Muita coisa. E hoje eles não conseguem, eu falava com a Débora também isso, eles não conseguem compartilhar com ninguém. Porque muitas vezes não conseguem confiar em outras pessoas. Pelo fato de não ter um líder espiritual na vida dele. Alguém que ele possa chegar realmente e falar, e abrir, rasgar o coração e chorar. Sem que julgue. Sem que o condene. Sem que o condene, sem que o exponha. Sem que o mais importante. Exatamente. Sem que o exponha. Exatamente. Porque isso traz cura. Cura emocional para a vida dele, cura espiritual para a vida dele. Para que ele possa continuar liderando, sendo um pastor, pastoreando. Sim. Então o que acontece? Quando o pastor não tem essa pessoa que ele possa se abrir dessa forma, ele começa a acumular. Vai acumulando lixo, vai acumulando. Exatamente. Uma hora o dumpster, como dizemos aqui, transborda. E diz que existe um índice, eu vi um pastor falar os números, não me lembro agora, mas existe um índice muito grande de pastores. Exato. Cara. Infelizmente. Muito grande. De pastores. Muito grande. Os caras que eram para tá dando suporte a pessoas que querem cometer suicídio estão sem. Por quê? Porque não consegue confiar em ninguém, não consegue falar com ninguém. E o que acontece nisso tudo? Quando não parte para esse lado, ele se transborda, ele se encheu
tanto, não tem mais espaço para nada, que ele começa a tentar extravasar em outras áreas, ele procura subterfúgios. Sim. Então, muitas vezes, se a fraqueza dele era a bebida, ele vai para a bebida. Se era droga, ele vai para a Da droga. droga. Se era prostituição, adultério, é para lá que ele vai. Se era pornografia, é ali que ele vai procurar um Infelizmente, refúgio. Exatamente. Por quê? Porque ele não teve suporte, ele não teve apoio, ele não teve um porto seguro para ele poder jogar para fora tudo aquilo que estava fazendo mal para ele. E isso naquilo ele já ajudou muitas pessoas. Porque esse lixo todo que está dentro dele são de pessoas que ele ajudou. As mesmas que vão crucificar ele na hora que ele cair. Exatamente. Né? Porque foi assim com Jesus. Foi assim com Jesus. Exato. Simples assim. As pessoas que ele alimentou, curou. As pessoas que estavam levantando galhos de palmeiras quando ele estava entrando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E lembrando, Jesus não tinha caído. Jesus não caiu em Isso, pecado. exatamente. Não teve pecado. Exatamente. Não teve nada disso. E mesmo assim ainda foi crucificado. Crucificado por essas pessoas. Tudo bem que era ali, o propósito da crucificação era para a salvação e perdão dos pecados da humanidade. Havia um propósito nisso tudo. Mas o livre-arbítrio, a condição da pessoa falar assim, poxa, tanta pessoa que foi ajudada por Jesus, né? E de repente você vê aquelas pessoas ali, crucifica, solta Barrabás, crucifica ele. Imagina isso. E isso não mudou. O solta Barrabás e crucifica Continua. não mudou, continua até hoje. Continua até hoje. Forma diferente, uma narrativa diferente, mas continua. 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 Desse jeito. E o que podemos esperar para o que está por vir, Carmo Oliveira? Cara, eu sou uma pessoa otimista, Amém. tá? Eu quero crer que Deus vai levantar líderes, verdadeiros líderes, para conduzir a igreja de Cristo ao arrependimento, ao choro, ao pranto, ao pano de saco, às cinzas, que o arrependimento no Antigo Testamento, assim foi em Nínive. Assim foi em Nínive. Yeah. Você está entendendo? Que Deus levante líderes, pessoas capacitadas, pessoas cheias do Espírito Santo, para que conduza essa igreja ao arrependimento e que ela venha ser aquilo que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você entendeu? Amém. É isso que eu penso, é isso que eu espero, é isso que eu quero ver. Glória a Deus. E gostaria de participar, é lógico, né? Tá vendo isso acontecer. Seria muito bom. Você entendeu? Porque do jeito que se ficar, do jeito que está, é daí para pior. Uhum. Entendeu? Mas eu quero crer nisso. Tem um pastor, o pastor Amarildo contava essa história, ele dizia que um pastor, ele pregava e ele falava sempre, ele falava assim, um dia Deus vai levantar uma pessoa, ela vai entrar na igreja, ela vai se converter, ela vai ler a Bíblia. E tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir nessa pessoa porque ela creu. Porque a chave toda da Bíblia está no crer. Crer. É a fé, é o acreditar. É o crer. Temos que Crer. crer. Para isso existe Porque a Bíblia. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, definição sobre fé, né? Que está lá em Hebreus. A certeza das coisas que se espera, né? Que não se vê. 11, né? 11, Então, é a certeza das coisas que se espera. Que não se vê, Que não se vê. mas que você espera. E ali estão os pais da fé. Isso. E ali você vê que é mais ou menos assim, você dá o passo e Deus E coloca Deus o chão. coloca o chão. É desse jeito, não tem como É ser assim, diferente. é assim que eu tenho Você falado. dá o passo E ele e coloca Deus o chão. coloca. Por isso, se você deu o passo depois que Deus colocou o chão, isso não é fé. Aí ficou muito fácil, né? Não é? E hoje você não vê ninguém. Estamos colocando... Porque o cristianismo é feito de exemplo. O cristianismo ele é feito de exemplo. Alguém maior do que eu faz e eu vou atrás. Uhum. Ser de meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Cristo. Não é isso que Paulo Uhum, falou? Exato. Ou seja, o maior lidera e os menores, os aprendizes, vão atrás, vão fazendo a mesma coisa. Por isso que o cristianismo chegou até aqui, Yeah. 2000 anos depois.
Você entendeu? Sim. E aí você não vê os grandes agindo assim. Não. E muitas Hoje- vezes não. E eles até justificam com aquele texto que Jesus disse que o homem construiu a casa, o construtor de construir, ele analisa, ele planeja, tudo. Cara, isso é exato, é ótimo. Maravilha. Mas e a fé? Depois vem a fé. Nós temos que ter fé como os agricultores. Nós temos que ter fé como os agricultores. O agricultor ele espera chover para depois plantar? Não, ele planta antes de chover. Ele ara a terra, tá tudo seco, de sol. Ele ara a terra, ele prepara a terra, ele aduba a terra, joga a semente, aí vai para casa torcer para que chova. Orar para que chova. Pedir a Deus a chuva. E assim temos que ser nós. Mas primeiro ele planta. Então nós temos que ser como os agricultores, plantar. E depois vou orar, vou regar essa terra com o quê? Com muita oração. Com muita oração, crendo. Só agradecer, Só. só agradecer. Então o que falta hoje no mundo é isso, pessoas de fé. Pessoas com fé, com aquela fé inabalável. Eu vi um pastor pregar uma vez lá na cidade de Ipatinga, muitos anos atrás. Ele pregava o seguinte: fé além das circunstâncias. Eu tinha, sei lá, Isso é tremendo. 18, 19 anos de idade. Eu era muito novo, né? Uhum. Nem tão novo assim. Não, Não sou velho hoje? pois é. Mas ele falava sobre fé além das circunstâncias, que é isso que você falou, mas depois você ora agradecendo pela graça ainda não recebida, na certeza de que ela vai se cumprir. É uma fé além da circunstância. A circunstância te mostra que não vai rolar, mas a sua fé em Cristo Jesus mostra que vai acontecer. Já aconteceu e você já recebeu pela fé. Eu vi isso e eu acredito muito nisso. Eu vivi muito isso. Eu vivo isso nos dias de hoje. Eu oro dessa maneira para muitas coisas na minha vida e eu vejo isso se concretizar. Eu vejo acontecer. Então, são ensinamentos que a gente recebe há muitos anos atrás, quando realmente você pega, você veste aquela camisa, você veste aquele ensinamento, você nunca se esquece dele. É muito interessante isso. É demais. E você vê que o centurião romano. Pronto. Fé além da circunstância. Ele pregou sobre o centurião romano no dia, inclusive. Essa é a minha opinião. Mais uma vez. A fé, ela não é espiritual. Uhum. A fé não é espiritual. Não tem nada a ver com o mundo espiritual. O centurião romano nem acreditava em Deus. Pois é. Ele era romano. Ele tinha outros deuses. Ele chega para Jesus. Como que ele explica a fé dele para Jesus? Eu também sou um homem que tem muitos homens que estão abaixo de mim. Eu falo para um faz isso, ele faz, ou eu falo para o outro faça aquilo e ele faz? Você dá uma palavra que vai acontecer lá. Cara, o que Jesus Cristo falou? Mas nem Israel. Tremendo isso. Eu vi fé igual a fé desse homem. Você entendeu? Então, isso é fé, cara. E a fé não é espiritual. Tem um monte de gente que não acredita em Deus. E eles fazem planos, projetos, trabalham em cima e a coisa acontece. Fé. Você tá entendendo? Uhum. Então ela não é espiritual. Crer, cara, o crer. Você tem que crer. Você tem que buscar crer, a crença. Crer. E vai acontecer. E vai acontecer. Bacana! Fechamos aqui mais um Seedcast. Carmo Oliveira, obrigado, querido. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima, se houver próximo. Com certeza haverá. Com certeza. Eu quero que você deixe um recado para quem está assistindo a gente e para quem ainda não entregou sua vida para Jesus. Eu quero que você deixe um recado para essa galera. Tem muita gente que está curtindo a gente, está assistindo. Talvez ainda não tomou aquela decisão de se entregar para Jesus ou talvez está afastado dos caminhos de Jesus. Então eu quero que você deixe um recado para essa galera, para a gente. Ou até quem está dentro da igreja. E às vezes tem matado os próprios soldados. Matar os próprios soldados, ou às vezes não encontrou aquele Jesus ainda. Não, eu quero dizer que Jesus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando eu era um jovem, e eu estava chorando, falando que eu não era feliz, que eu tinha um vazio, o que preencheu esse vazio na minha vida foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que preencheu esse vazio na minha vida. E esse Jesus quer preencher o vazio da tua vida hoje também.
Se você não encontra felicidade, alegria, não estou aqui falando que Jesus é só alegria, só felicidade, tá? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Porque a vida não é só de momentos bons. A vida tem os momentos maus. Mas na soma de tudo, isso é viver. Se você somar todos os momentos ruins que você teve e os momentos bons que você teve também na sua vida, isso é viver. Isso é vida. Isso é vida. E Jesus está aqui para nos apoiar. Jesus está aqui para nos dar felicidade, nos dar alegria. Então receba Jesus como seu Senhor e Salvador. E venha ser feliz com Jesus. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Carmo, obrigado, querido. Deus te abençoe tremendamente a você, André, Esther, Caleb, toda a sua família. Amamos vocês demais e valeu por esse Seedcast. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Deus abençoe, galera. Obrigado. Até o próximo Seedcast com você. E olha, não se esqueça, dá aí o seu like, compartilha essa mensagem, faça esse conteúdo chegar na vida de outras pessoas, nos lares de outras pessoas. E isso eu conto com a sua ajuda, tá bom? Valeu, até a próxima.